Boa tarde, galera. Eu sou Cíntia Pereira Alves, né? Sou formada em pedagogia desde 2016 e eu vou contar um pouco da minha trajetória, né? Não foi fácil, porque eu estava tentando fazer pedagogia desde os 17 anos e não conseguia. Vamos ver os motivos. Primeiro, né? Eu terminei o ensino médio com 17 anos e graças a Deus eu tive meu filho com 18, né? Porque eu comecei a namorar, aí fui morar junto do pai do meu filho e a gente ficou 18 anos juntos, né? Essa parte eu vou pular. Mas assim, quando você tem uma criança com uma idade entre 14 e 20 anos, é muito difícil você entrar na faculdade. Eu tive com 18 e já achei dificuldade. Porque ou você estuda ou você cuida da família, né? Então, eu vi que quando ele ia crescendo, né? E eu cuidando dele, né? Pequenininho. Eu já tinha trabalhado numa escolinha de educação infantil com 15 anos. Então, eu adorava brincar com ele, cuidar dele, né? E aquela paixão pelo meu filho foi aumentando. E aquela dó de deixar ele para trabalhar, deixar ele para estudar, foi aumentando também. Então, o que eu fiz? Eu deixei o tempo ir, o tempo passar, né? Até que quando eu fiz 23 anos, eu falei assim, ele já tá com 5 anos. Acho que já dá para eu entrar na faculdade, né? Aí eu entrei no UNASP, não, entrei primeiro na faculdade de Taboão. Só que eu fiquei um mês. Porque tive dificuldade, quem vai ficar com ele à noite? Porque faculdade geralmente é à noite, quem vai ficar com ele, né? Aí eu peguei e falei assim, vou desistir. Aí eu peguei e desisti. Aí, com essa desistência, mais a chama de pegar e fazer pedagogia nunca saiu de mim, né? Então, foi passando os anos, né? No ano 2000, eu abri uma escola de educação infantil sem a pedagogia, né? Aí a vigilância sanitária ia lá, nossa, você não tem extintor, então você tem que colocar 2 extintores. Ia lá, eu correndo, pegava o dinheiro, comprava o extintor. A sua escada não tem antiderrapante. Eu ia lá, pegava, comprava o antiderrapante. A sua escola tá com um banheiro que está pingando água. Ia lá, arrumava a torneira. Nossa, só tem um micro-ondas na sua escola para poder esquentar a alimentação das crianças. Ia lá, comprava outro micro-ondas. Gente, era uma loucura. Mas eu fazia de tudo para poder arrumar. A sua janela não tem grades. E era no 2º andar. Aí eu corria para poder comprar as grades. E tudo isso era muito caro, né? Mas a satisfação de estar ali com as crianças, né, era muito grande.
E meu filho também estava ali junto, né? Se educando, aprendendo. E eu peguei e fazia tudo o que precisava, né? As minhas professoras eram minhas amigas, né? Que elas também tinham filhos e os filhos ficavam lá. Quando eu vi a minha escola, né? A metade era particular e outra metade era pública. Pública não. Era assim, mamãe chegava e falava, pode ficar com a minha filha? Falei, posso, mas pode pagar mês que vem? Pode. Chegava mês que vem, ai, não deu para pagar esse mês, posso pagar no outro mês? Pode. Então eu ficava com aquela dor no coração de da mãe tirar a criança e deixava ela pagar depois, né? Aí o que acontecia? Quando eu fui ver, a metade da minha escola pagava certinho e a outra metade pagava quando podia. E fomos indo, né? De 2000 até 2005, né? Só que em 2001 eu entrei na faculdade, na UNASP, né? Eu fiz um ano, porque eu ganhei uma bolsa, né? O município do Limbo das Artes deu um desconto para... fez um convênio e deu um desconto para todo mundo. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, vou aproveitar esse desconto e vou fazer, né, a faculdade. A escolinha, né, o pessoal paga, né, tudo bem que uns não pagam, uns atrasam, né, dão uma multinha. Aí eu fui. Gente, que faculdade maravilhosa, né, eu aprendi muita coisa, né, em um ano. Aprendi como trabalhar melhor na sala de aula, como gerenciar a escola, como muita parte da educação, né? Parte da organização. Só que na hora de fazer a rematrícula para o outro ano, eu fui ver as minhas contas, estava no vermelho e eu não poderia continuar na faculdade. É claro que eu fiquei muito triste mesmo, né? E eu peguei e saí da faculdade. Continuei com a escola, né? E em 2005, eu tive uma depressão profunda, né? E infelizmente eu não estava mais com saúde para poder dar aula, né? Então eu tive que fazer tratamentos, né? E para poder ir melhorando aos poucos. Mas eu melhorei em 7 meses. Só que quando eu fui ver no final de 2005, gente, a escola tinha 80 alunos. A escola já não estava mais no segundo andar. A escola estava debaixo da minha casa. A escola estava com 22 alunos. Não estava dando nem para pagar o aluguel. E assim, tava só meu ex-marido estava só esperando finalizar o ano para poder dispensar as crianças, para poder finalizar, fechar a escola, vender tudo que tinha e pronto. Então vendemos tudo que tinha, né? E eu fiquei em casa muito chateada. E a vontade de fazer pedagogia não gelou no meu coração, não empedrou, né? Então, ele fazia alguns trabalhos em casa, aí eu ajudava,
ele abriu um curso de manutenção, eu ajudava, aprendi até algumas coisas sobre manutenção, mas agora já está ultrapassado, nem adianta colocar o computador na minha frente não, né? E depois que ele viu que o negócio de manutenção acho que durou alguns meses também, ele não quis fazer mais, porque ele era web designer e não estava dando para conciliar os dois serviços. Então, ele pegou e abriu um negócio de água. Aí ele abriu um negócio de água, né? E ele tentou ficar no negócio de água e algumas horas em casa para fazer o trabalho de web design. Mas assim, quem tem depressão não, acho que não é curado nunca. Então eu comecei a não gostar, não querer ficar lá no negócio de água. E olha que meu filho ficava comigo. E eu não quis ficar. Eu falei assim, fecha isso, vende esses galão, vende todas essas águas, porque eu não quero ficar aqui. Aí passou alguns meses, eu fui procurar emprego e procurei emprego de telemarketing. Aí era lá na Paulista. Meu Deus, eu falei assim, eu vou ter que ter coragem. Eu vou ter que pegar um ônibus cheio, né? Eu durmo no ônibus, vou ter que dormir no ônibus. Eu passo mal, eu fico enjoada. Mas eu falei assim, eu vou tentar, porque quem é guerreira não deixa as coisas sem fazer. Então eu peguei e entrei nesse telemarketing. Ai meu Deus. Eu entrava no horário certinho, eu fazia meu trabalho direitinho, tinha pausa de 20 minutos para você descansar, lanchar, pausa de 5 minutos para ir ao banheiro. Aí eu já ficava assim, meu Deus, como uma pessoa vai no banheiro 5 minutos e volta correndo. Mas tudo bem, né? Tinha gente de todas as idades, então eu já tava me sentindo mais, assim, mais velha, né, do pessoal. A galera lá tinha 20 anos, 20, 18. Aí tinha eu, um senhor, né, uma senhora, mas assim, o senhor e a senhora era bem mais velho do que eu. Aí eu peguei e falei assim, eu já tô na parte da idade maior. Gente, mas o pessoal mais velho tem mais responsabilidade, então trabalha mais. O pessoal jovem conversa, come na parte, lá chamava PA. Eu não sei o que era PA, mas era PA, era onde estava o computador, o negócio do ouvido e a cadeira. Você tinha que ficar olhando ali pro computador, no teclado e fazer o seu serviço. Atender 200 ligações por dia de reclamação nem vou falar empresa. Era de TV a cabo. Imagine a pessoa pagar, né? E pagar muito caro, porque na época era muito caro para ter televisão e a televisão não funcionava. Gente, eles xingavam nossa mãe, xingavam todo mundo, né? E eu comecei assim, já no final, já comecei a me irritar. Assim, nossa. E assim, tinha tempos que eles faziam uma escuta para ver se você estava falando direito, conversando direito, então para fazer uma avaliação, né? Ai, meu Deus. No dia que logo que eu peguei uma senhora
que ela tava xingando tanta minha mãe, que eu fiquei tão nervosa, que eu peguei e xinguei a mãe dela. Aí daqui a pouco eu escuto no ouvido assim: Cíntia, nós estamos te monitorando. Meu Deus. Eu tive um treco. Eu saí correndo, eu fui pro refeitório, mas eu chorei, que eu não conseguia parar de chorar. Pronto, a depressão voltou. Por causa de uma coisa que poderia eu não ligar, porque não estava chamando, xingando a minha mãe, estava xingando, era a empresa, né? Aí já mandaram eu pro médico lá, aí o médico já deu 15 dias. Vai ficar 15 dias em casa, descansando, depois você volta. Mas aí não melhorei. Desses 15 dias, eu tive que entrar na caixa. Eu fiquei, acho que 1 mês na caixa. Quando eu voltei, ainda não tava meio bem. Voltei. E aí, gente, tudo bem? Tudo, né? Quando eu voltei, trabalhei 1 mês. Aí daqui a pouco, vai lá no RH. Falei, eita, tomara que seja aumento. Quando eu voltei no RH lá, ó, você tá demitida. Mas por quê? Eu trabalhei 1 mês, trabalhei direitinho. Eu só tive uma crise de choro porque a mulher tava xingando a minha mãe, mas eu já tô boa já. Você não tá boa não. A gente vai te despedir. Pronto, eu falei, tudo bem, vai, despede. Despede, porque eu tenho casa, tenho marido, tenho tudo. Então, despede, tenho filho pra cuidar, então me despede. Aí eu tive que ficar em casa novamente, respirando, né? Me recompondo, voltando a trabalhar com o marido, porque ele mandava eu ir fazer cobranças lá em Diadema. Então, todo o dinheiro que ele recebia, quem ia receber era eu. Ainda bem que eu não gastava, né? Porque se fosse hoje eu ia gastar. E aí, o que acontece? Mas a pedagogia nunca sai do meu coração. Eu vou falar o início de que eu me apaixonei pela pedagogia. Eu ia muito na biblioteca. Eu morava no Impu. Eu tinha que andar 1 hora até a biblioteca do Campo Limpo para poder pegar um livro para ler, né? Tinha vezes que eu podia pegar 2. Aí eu peguei um livro e peguei o livro O que é Pedagogia? E eu achei muito interessante, porque o que é pedagogia? Aí eu fiquei pensando, o que é pedagogia? Aí eu li o livro e não entendi. E lia de novo. Era um livro bem fininho, pequenininho assim. O que é pedagogia? O que é pedagogia? Aí na hora que eu fui lendo, eu vi um leque tão grande assim, porque eu já estava trabalhando numa escola, né? Que eu falei, comecei a trabalhar com 15 anos. Eu vi um leque tão grande, né? De pensadores que cada um pensava de um jeito, né? E que todos aqueles jeitos se uniam para formar a educação de uma criança. Eu fiquei muito encantada mesmo. E eles falavam dos fundamentos da educação, da filosofia da educação, da sociologia da educação, e eles falavam de outras coisas que encaixavam na educação, né? E falavam também de psicólogos que falavam sobre a educação, sobre a pedagogia, né? Porque assim, a psicologia, vamos dizer que no modo geral, faz mais parte da medicina do que parte da pedagogia, né?
Agora que uniram a psicopedagogia, né? E virou uma coisa mais completa. Mas quando eu li esse livro não era assim não, né? E na pedagogia tinha várias matérias que faziam uma fusão muito importante, né? Junto com os psicólogos e junto com os filósofos. E também nesse livro falava um pouquinho da história da educação do mundo e também do Brasil, né? E também, gente, era tanta coisa. E falava das políticas educacionais. Nessa época, né, eu não lembro se estava escrito sobre a LDB e o ECA. Acho que não tinha sobre isso. Mas falava como funcionavam as políticas educacionais da escola, da gestão, da coordenação, né? Qual era a diferença e do professor, né? Do professor como dar aula, como ele ser criativo, né? Na sala de aula, né? E como avaliar aquela atividade que ele estava dando para o seu aluno, né? E como e também uma coisa que não tinha neste livro era como é que era a cultura da criança. Então ele era um livro muito do tempo do autoritarismo, né? Então ele não explicava muito sobre a cultura, que é bem diferenciada, e também nem falava sobre a inclusão. A inclusão não falava. Que tinha vários tipos de crianças, vários tipos de ensino, né? Vários tipos de aprendizagem, vários tipos de didática para você ensinar uma criança. Mas eu amei esse livro. Foi o primeiro livro que eu li de pedagogia, né? Aí passou o tempo, 2012. Em 2012 eu peguei e falei assim, não aguento mais ficar em casa, eu preciso estudar, né? Então, eu preciso continuar meus estudos, eu preciso realizar meus sonhos, né? Porque senão eu vou... Que tipo de ser humano que eu vou ser? Aí eu peguei... e fui para pedagogia, Tapicerica da Serra, né? E lá eu aprendi muita coisa mesmo. Estudei 5 anos. 5 anos. E assim, tinha vários professores, tinha a coordenadora Cristina de psicologia, né? Então a psicologia também me encantou bastante, né? E tinha outras matérias, aliás, todas as matérias da pedagogia me encantam, principalmente a ludicidade, porque assim, eu não consigo dar uma aula com os alunos com as carteiras uma atrás da outra, a não ser que seja prova, né? Então, eu pegava como estagiária, né? Já entrei como estagiária numa escola em Tapicerica. Aí eu peguei e falei assim, ó, eles estavam muito eufóricos quando eu entrei, eles não me conheciam, não queriam saber meu nome, estava eufórico. Eu peguei e falei assim, bati na lousa. Oi, gente, posso fazer um favor de fazer um círculo? Ah, pra quê? Gente do céu, todo mundo começou a fazer um círculo assim, arrastar as carteiras, eles não pegavam a carteira e levantavam. Não, eles arrastavam a carteira. E nessa escola tinha uma janelinha na porta. Gente, foi tanto barulho, que toda hora ia lá, uma professora olhava na janelinha, a coordenadora foi lá, olhou na janelinha, chamou a diretora, olhou na janelinha. Eu falei assim, meu Deus do céu, é hoje que no primeiro dia de aula
eu vou pegar e ser demitida. Mas não. Eles pegaram, fizeram o círculo, fizeram aquela bagunça, um fuzuê danado, um barulho danado. Quando fez, eu falei assim, agora, gente, respira, por favor. Expira. Respira, inspira. Tá, tudo bem. Aí agora vamos fazer a atividade, né? Então, eu tenho aqui, eu preciso, aliás, eu acho que eu já tinha os cartõezinhos dele. Ou não? Não, não tinha não. Eu preciso saber o nome de cada um, né? Então, ficou um círculo e eu fiquei no meio, perto da lousa, né? E um círculo. Então, dava pra ver o rosto de cada um. Então, cada um pegou e foi falando o seu nome, né? E tinha que olhar pro outro e, tipo, fazer assim, pro outro falar o nome, né? Tipo assim, ó, agora é você, né? Não precisava falar, era só fazer assim com a mão, né? E foram cada um fazendo assim e falando o nome. E ficou uma coisa muito legal, né? Eu falei, aí eu primeiro falei, meu nome é Cíntia, sou professora, né? Eventual, mas amanhã a professora de vocês vem e vocês não façam isso que eu fiz, ok? Né? Mas eles pegaram e falaram assim, ok, professora. Então foram falando o nome, 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 falando o nome. Então cada um falando o nome. Aí eu tinha feito um monte de coração. Um monte de coração vermelho. Falei assim, agora esse coração vocês vão pegar.